Ao longo da manhã dessa segunda-feira, a gente observou no mercado financeiro global um movimento de fuga de investimentos de risco. Isso se refletiu aqui no Brasil também. A gente viu o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, cair 2,59% até as 11h54 da manhã de hoje. Os especuladores, com medo do risco, apostam em investimentos seguros como o dólar. O dólar subiu também, teve uma alta de 0,74%. No caso aqui do Brasil, a gente tem também aí questões internas influenciando nessa movimentação. Há também o fator externo que está levando a uma queda nas bolsas do mundo inteiro. Não uma queda absurda como a gente viu no início de pandemia, mas Nasdaq, SP500, Dow Jones de Nova York caíram, bolsas europeias, asiáticas caíram bastante também. O temor a respeito da quebra de uma grande empresa chinesa. A gente vai falar aqui sobre a crise que está atingindo a Evergrande, que, como o nome diz, é uma empresa bem grande. E porque esse temor ele leva inclusive à possibilidade de uma crise financeira global. Por mais que eu considere improvável, mas é algo que se está colocando na mesa neste momento. Bom, gente, a Evergrande ela é uma das maiores empresas do mundo. Ela está na Global 500, o que significa que ela é uma das empresas com maior receita no planeta. Ela também é a maior empresa do setor imobiliário chinês. É uma mega incorporadora. Constrói e vende imóveis. Emprega 200 mil pessoas diretamente. Indiretamente chega a gerar 3,8 milhões de empregos a cada ano. Tem 1.300 projetos em mais de 280 cidades da China. E aos últimos tempos vem investindo em outros negócios que nada tem a ver com imóvel. Tem uma divisão de carros elétricos, fundou até um time de futebol, né? Comprou um time de futebol que hoje se chama Guangzhou Evergrande, que tem uma das maiores escolas de futebol do mundo. Apostou em parques temáticos, em outras questões ligadas a esportes. Chegou a trabalhar com venda de alimentos e bebidas, água engarrafada, mantimentos, laticínios. Chegou até a trabalhar com criação de porcos. Então, virou uma daquelas companhias que faz absolutamente de tudo. Ela foi fundada pelo bilionário Xu Jiayin, que também já foi o homem mais rico da China. E tem uma influência política muito forte. A Evergrande, apesar de ser esse monstro que eu acabei de descrever para vocês, ela vem passando por problemas. Ela teve um crescimento meteórico ao longo das últimas 2 décadas, depois da sua fundação. Esse crescimento meteórico surfou bastante no boom imobiliário chinês. Só que desde o início do ano começam a se avolumar suspeitas de que ela pode decretar falência. De janeiro até agora, as ações já caíram cerca de 80%. Nas últimas semanas, esse temor foi crescendo cada vez mais. Acontece que a Evergrande virou o monstro que virou fazendo várias dívidas. Fez uma série de empréstimos para financiar todas as suas atividades e investimentos. Isso não necessariamente é um problema, mas pode ser, porque esses empréstimos precisam ser pagos posteriormente. E é aí que está o grande problema. A Evergrande se tornou a companhia mais endividada da China. Tem passivos hoje no valor de 300 bilhões de dólares. A gente está falando em 1,5 trilhão de reais, mais ou menos. É um valor completamente absurdo, inclusive quando você bota em comparativo com os maiores PIBs do planeta Terra. Nas últimas semanas, ela passou a alertar com mais intensidade os seus investidores de que estava com problemas de fluxo de caixa e que poderia eventualmente dar calote se não conseguisse levantar dinheiro rapidamente. As preocupações atingiram um outro patamar na última terça-feira, dia 14, quando ela revelou em um documento na Bolsa de Valores que não estava conseguindo vender os seus ativos, por exemplo, a divisão de carros elétricos, e que por isso as chances dela não conseguir pagar suas dívidas tinham crescido de forma muito considerável. Como que a Evergrande saiu do boom e caiu nesse buraco? Bom, existem uma série de explicações diferentes. Certamente os negócios não foram bem geridos. Uma das principais linhas de crítica que ela vem recebendo é o fato de que teve ambições muito agressivas e que acabou se afastando em excesso do seu negócio principal: construir e vender imóveis. A
partir do momento em que você começa a investir em várias linhas diferentes, se criou aí uma falta de informação a respeito dos ativos e passivos da empresa que estão dificultando inclusive esse processo de venda agora, para você pagar tudo que deve. Então, virou uma empresa com estrutura extremamente complexa e tudo muito nebuloso. Além disso também, você tem situações que a China passa hoje, né? Os reguladores chineses eles já vêm fechando o cerco com mais intensidade contra os hábitos imprudentes de empréstimos de incorporadoras imobiliárias. Inclusive estes hábitos imprudentes que aparentemente a Evergrande teve. Mas isso fez com que o negócio chegasse no nível de estourar em que ela não conseguisse contrair mais crédito para conseguir bancar e seguir adiante, postergando todas essas dívidas em alguma forma. Bom, a consequência de uma quebra da Evergrande, que é bastante provável, ela já seria enorme, e a gente vai falar sobre ela. Mas vale deixar claro que um dos principais motivos que está levando o mercado financeiro global a temer o que está acontecendo não é a Evergrande em si, mas é o que a Evergrande pode representar. Recentemente a gente viu uma série de empresas estatais chinesas não conseguirem pagar empréstimos, e isso criou um temor por parte de alguns agentes do mercado sobre a dependência da China de investimentos alimentados por dívidas para apoiar o crescimento. Notem o seguinte, a gente pode entrar aqui num debate que a gente não vai entrar a respeito do fato de que países emergentes necessariamente vão se endividar muito mais do que países que já são ricos. O investimento, o endividamento ele vem como algo necessário para que você invista. Não é algo necessariamente ruim. Além disso, também a China tem uma das maiores poupanças privadas do mundo. Então você vai ver muita gente defendendo a posição de que esse formato de endividamento forte por parte das companhias não necessariamente é algo pouco saudável, tá? Mas se coloca na mesa este fator também, porque pode não ser saudável dependendo da forma como foi feita. Que tipo de investimento foi feito? O investimento foi feito da forma correta, com o endividamento que você criou? É aí que se coloca a coisa. O ponto principal também é que muito do boom da China recente veio do mercado imobiliário. O crescimento da China tem muito a ver com o boom na construção e venda de imóveis. Se apoia bastante nisso. A demanda por imóveis residenciais na China está entrando numa era de declínio sustentado. Então aquela compra gigante não está mais acontecendo. E aí isso cria aquele medo clássico da bolha imobiliária. O impacto que pode ter uma inadimplência das incorporadoras imobiliárias no ecossistema econômico da China, no crescimento da China, é gigantesco. Então o medo que existe é que a Evergrande seja uma de muitas incorporadoras que possa estar com problema, seja a primeira de muitas que vai quebrar. E se você tivesse um movimento tão grande assim, é muito difícil dos órgãos reguladores chineses botarem ordem na casa depois. Para você ter uma noção, nos últimos anos, você chegou a ter o cenário em que 75% do dinheiro das famílias estava sendo destinado à habitação na China. Então, o papel que o mercado imobiliário teve ele é inacreditável. Se o negócio degringola e quebra, as consequências também são inacreditáveis. Tá em meio também, e aí o negócio se separa em grande medida, mas quando se coloca na pauta essa discussão, tá se misturando um pouco. O fato de que você tá vendo um movimento de Pequim nas últimas semanas e nos últimos meses de maior regulação no setor privado, especialmente na área da tecnologia. Então um controle maior sobre as Big Techs e inclusive sobre as Big Techs chinesas, não só as estrangeiras. E isso vem gerando ali algumas movimentações no mercado financeiro que criaram preocupação, queda de ação das grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Não é algo muito associado, mas entra ali no clima geral que está se estabelecendo, então vale deixar esse destaque também. Então, certo, gente, a Evergrande pode ser um sinal de algo muito pior no ecossistema econômico da China e especificamente na questão imobiliária. E vem acompanhada de um momento de regulação de Pequim nas Big Techs. Agora vamos supor que nada disso se confirme. As outras empresas imobiliárias não estejam com qualquer tipo de problema, seja algo muito restrito à forma como a Evergrande geriu seus negócios. Ainda assim, a gente tem aí um problema grande pela frente. A China tem um problema grande pela frente, mas se a China entrar em recessão, a gente se ferra também. A gente já tá ferrado, a gente se ferra ainda mais. Certo? Vendo o tamanho do problema que tá para aparecer em 4 dias. Nessa quinta-feira, dia 23,
vencem 83,5 bilhões em juros da dívida da Evergrande. No dia 29 desse mês são outros 47,5 bilhões. Então a gente está falando em soma em mais de 100 bilhões de dólares. Ambos os títulos, eles entram em calote se a Evergrande não realizar, não liquidar os juros em até 30 dias depois da data programada de pagamento, aí no mês de outubro. A Evergrande anunciou que não está conseguindo vender os seus ativos. Tentou vender uma torre de escritórios em Hong Kong que ela comprou por cerca de 1,6 bilhão de reais em 2015, não conseguiu vender, né? A divisão de carros elétricos, como eu disse para vocês, que eles anunciaram na terça que não conseguiram vender. Eles não estão conseguindo captar dinheiro de forma alguma e a dívida tá aí. E se eles derem calote na dívida, quem tá para receber a dívida vai se ferrar também. Então a Evergrande não pagando tudo que deve, e essas são as primeiras de muitas outras que vão vencer, eu comentei com vocês, 300 bilhões de dólares no total. Não pagando, os fornecedores também passam a ter problemas financeiros e podem eventualmente dar calote também para quem eles estão devendo. Isso leva a um efeito dominó que prejudicaria toda a economia chinesa por si só. Além disso, a repercussão que isso pode criar só no mercado financeiro chinês já é muito complicada. Né? Você pode levar as instituições financeiras a se tornarem mais avessas ao risco. Não vou emprestar para ninguém, porque o cenário está de insegurança. Não emprestando para ninguém, você tem uma escassez de crédito na economia. Com escassez de crédito na economia, os investimentos vão para o ralo. E aí, alô, recessão. Então, a situação ela é bem séria. E se a China entrar em recessão, o mundo inteiro entra em recessão. O Brasil, em particular, terá sérios problemas. Notem o seguinte, muito desse temor está ligado à crise econômica de 2008. O coração da crise econômica de 2008 também foi o mercado imobiliário, e isso gera esse temor todo. Um dos marcos da crise em 2008 foi a quebra do banco Lehman Brothers, que decretou falência no dia 15 de setembro daquele ano. O que aconteceu basicamente a partir do momento em que o Lehman Brothers decretou falência? Né? Os investidores começaram a ficar inseguros e sacar dinheiro dos bancos. E os bancos não tinham como cobrir tantos saques. E isso levou a este efeito dominó. Naquele momento, o governo dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, não o governo, teve uma opção. Salvar o Lehman Brothers. Mete dinheiro no banco para ele não quebrar. Mas o Banco Central dos Estados Unidos não quis fazer isso. E é exatamente o que está em jogo agora. Porque a China também pode salvar a Evergrande. Mas salvar não necessariamente é a melhor decisão. Pode criar também consequências extremamente negativas. Você intervir na empresa evita pânico. Então, se a China salvar o Evergrande, a situação se acalma um pouco. Porque eles vão saber, bom, e se outro der problema, a China vai lá e salva também. E o pânico é paralisar investimentos. É o que eu falei, não tem crédito para ninguém. Não vou emprestar para ninguém. É todo mundo sacando dinheiro em banco se o problema está em banco. É todo mundo deixando de investir em empresa imobiliária porque está achando que estão todas com problema. Intervir evita esse pânico, mas ao mesmo tempo pode criar um risco moral. E aí entra na coisa clássica. Bom, se salvarem a Evergrande, as grandes corporações sempre se sentirão à vontade para captarem empréstimos e depois, quando vai entrar na falência, vem a salvação do governo. E isso também gera consequências seríssimas a médio e longo prazo. Então você leva o problema a um problema até maior, só que você dá uma postergada nele. O cálculo entre intervir, como intervir, é o que está em jogo agora por parte do governo chinês. Está se colocando como improvável que eles salvem a Evergrande da falência. Muito improvável. A questão é o quanto eles vão trabalhar para amenizar as consequências dessa falência. Trabalhar, né, com todos que vão se ferrar com isso. Todo mundo tá para receber e não vai receber, que vai levar calote. Já tá um ar aí de que a China não vai cobrir os calotes para investidores estrangeiros, por exemplo. Tudo mais. E como o governo chinês vai se movimentar e não há uma resposta clara sobre qual seria a maior solução, vai ser determinante. O temor de que aconteça o que aconteceu em 2008, em que um problema localizado acabe acarretando numa crise no mercado financeiro global,
não é tão válido nesse caso. Por um fato muito simples, a gente está falando da China, tá? A China não tem um sistema financeiro totalmente integrado com o resto do mundo. Então, a crise ficaria contida no sistema financeiro chinês. Só que uma crise no sistema financeiro chinês levaria a uma recessão na China. E uma recessão na China aí sim levaria a uma recessão global. Não é um problema como o de 2008, mas é um problema principalmente logo depois da pandemia do coronavírus, tá? Principalmente logo depois da pandemia. Então, não é aquela clássico, né? Sem pânico, mas ao mesmo tempo há motivo sim para um certo alarmismo, uma certa preocupação. Até que ponto o Evergrande está sendo real, um retrato de algo maior? Até que ponto é algo individual deles? E mesmo sendo algo individual deles, quais as consequências que eles só, com o tamanho que tem, monstros que se tornaram, até que ponto pode criar já um mega estrago? E como as autoridades reguladoras vão lidar? Salvando e evitando pânico? Ou deixando quebrar e não criando um risco moral? É isso que a gente tem que observar. A economia brasileira vai ter vários problemas, isso ficou bem claro. O crescimento de 2022 vai ser pífio se não tiver recessão. A gente está falando até na possibilidade de apagão. Problemas da China é a última coisa que a gente quer. Um abraço e até a próxima.